A Madeline Pryor, também conhecida como a Rainha dos Duendes ou Rainha do Limbo, é uma anti-heroína muito poderosa que tem como dom a telepatia e a telecinese, pelo fato de ser um clone da garota Marvel, mas com tanta coisa complicada acontecendo na vida dela devido às armações do Senhor Sinistro, essa mulher acabou se corrompendo e buscando mais poder, aprendendo a usar magia e chegando ao ponto de manipular a própria realidade. Porém, o vídeo de hoje é sobre o uso da telecinese que desde o começo se mostrou bem poderosa, tanto que podemos encontrar feitos dela levantando objetos enormes, criando bolhas telecinéticas, causando grandes explosões, usando a energia para aumentar seus atributos físicos e muito mais. A Dark Web foi uma HQ bem interessante e depois de muito tempo tivemos a oportunidade de ver a Madeline como protagonista. A mulher se preparou e arquitetou todo um plano para alcançar a Terra e se vingar de quem sentia que tinha tomado o que era dela. Tanto que por um tempo prendeu personagens importantes como a Gem, a Magia, o Ciclope e o Destrutor. Mas em meio a tanta ação, uma chamou a atenção, porque a Mary queria um mini cérebro com as memórias da Gem. Tanto que as duas entraram numa batalha telecinética com direito a muita energia. O detalhe é que o dispositivo não resistiu e acabou explodindo. Quem leu a saga Inferno, ou pelo menos deu uma olhada por cima para ter uma ideia de como foi, sabe que foi um momento que a Madeline Pryor foi corrompida pelas trevas e com isso enlouquecendo cada vez mais, indo cada vez mais para o lado do mal, ameaçando pessoas que ela amava, cobiçando mais poder e ainda fazer da Terra um reino demoníaco, o que quer dizer que os heróis tiveram que ir para cima. Tanto que um fato que chamou a atenção foi que mesmo com os poderes telepáticos e telecinéticos despertados há pouco tempo, ela já conseguia usar a telecinese para se defender dos raios da tempestade, ao mesmo tempo que entrava na mente dos outros para criar ilusões. Na minha opinião, um dos feitos mais interessantes da Madeline não tem a ver com uma quantidade enorme de energia, ou levantando alguma coisa muito grande e pesada. Na verdade, ele aconteceu no terceiro capítulo dos X-Men Sombrios, quando a feiticeira foi pega por um tipo de esporo venenoso. Ou seja, se vendo nessa situação complicada, a Ruiva teve que usar a telecinese de um modo muito refinado, para retirar os esporos do corpo e fazer o mesmo com seus amigos que, diferente dela, não tinham como se salvar. A história da magia com o Limbo é meio complicada porque mesmo sendo a natureza dela, às vezes foi meio difícil de lidar com esse tipo de poder, o que quer dizer que com a Madeline inclinada para esse lado, viu uma oportunidade de se libertar. Ainda assim, fazendo um contrato para a Rainha dos Duendes não dar um jeito de se vingar dos X-Men, coisa que não convenceu a Miragem e a Lupina, tanto que no capítulo 25 dos Novos Mutantes de 2019, uma discussão começou com demônios revoltados pensando que Krakoa tinha alguma coisa contra o Limbo. Ou seja, essa galera teve que lutar muito porque ficaram com medo de morrer e ser como no outro mundo que não dava para ressuscitar. Em certo momento, a Madeline usou a telecinese e simplesmente explodiu a cabeça de um inimigo, mostrando que ela pode atacar quase qualquer um facilmente. Nos últimos anos ficou claro que a Madeline pode ser uma aliada poderosa para os X-Men e ajudar os mutantes de várias formas, seja com a magia, com a telepatia ou com a telecinese. Mas antes disso ela teve alguns retornos e se aliou a pessoas que geralmente não ficam do lado do bem, como por exemplo no capítulo 508 dos Fabulosos X-Men, querendo recrutar a Lady Mental e dizendo que podia trazer o pai dela de volta à vida. Como a vilã não estava acreditando, ameaçou afirmando que tinha que provar, caso contrário, ia enviar a Rainha dos Duendes para o mundo dos mortos novamente. A Ruiva simplesmente riu, insinuando que iam começar, e para finalizar desintegrou a arma como se não fosse nada. Quando a Madeline criou a Embaixada do Limbo em Nova York, também focou em ajudar os mutantes, tanto que quando Krakoa sofreu o ataque, a preocupação também aumentou, e com isso ela teve que unir alguns aliados para formar uma equipe mais sombria dos X-Men, que de acordo com a própria, não devia pegar leve. O negócio é que já no primeiro capítulo dos X-Men Sombrios, podemos ver aquele lado mais sensível da feiticeira, porque o Destrutor foi atacado por um androide inspirado no Wolverine.
Naquele momento, sabendo que seu amado não ia sobreviver, ela causou uma explosão de energia e depois manipulou o corpo do inimigo numa cena bem sinistra, distorcendo o corpo dele e o quadro reforçando o que dava para ouvir quebrando. Um detalhe muito interessante sobre a Jam e a Madeline é que as duas vêm usando energia para aumentar seus atributos dependendo do momento. A Jam fez isso algumas vezes no passado e voltou a reproduzir na Dark Web contra a própria Mary, que por sua vez fez a mesma coisa no segundo capítulo dos Satânicos. Ainda assim, é bom lembrar que os atributos físicos da anti-heroína parecem bem superiores que no começo da sua história, porque no volume 4 dos Novos Mutantes, ela conseguiu atravessar o corpo de alguém com um soco e afastar demônios bem maiores com apenas um chute. A saga Inferno tem muito conteúdo, porque se falar da Madeline podemos citar desde que surgiu nas HQs, como uma moça que só parecia com a Jam, depois sua aproximação com os X-Men, o sentimento de viver uma vida mais comum com o Scott, as coisas começando a desandar, os ataques acontecendo e tudo mais, sendo que a maior ação mesmo veio no ápice que aconteceu em várias HQs, como por exemplo o capítulo 38 do X-Factor, quando a Ruiva criou uma bolha para impedir dos X-Men se aproximarem dela, da Jam e também do pequeno Nate. Isso porque naquele momento o plano dela foi criar uma ligação mental para dar um fim na Jam ao mesmo tempo que tirava a própria vida. A Jam é extremamente poderosa e isso não é novidade, tanto que telepatas como Charles já comentaram sobre isso, afirmando que ele não é nada perto do que ela vai se tornar, e até comentei algumas vezes o Synchro reforçando que a telepatia dela é imensurável, mas a telecinese mesmo não sendo ômega também é absurda, porque pode levantar objetos enormes facilmente e manipular uma grande quantidade de energia para vários feitos. Tanto que no terceiro capítulo de Dark Web deixou claro que é mais poderosa que a Madeline, mas mesmo assim a Rainha do Limbo não correu e enfrentou, o que prolongou a luta e rendeu alguns momentos como as duas levitando rochas pesadas e até se chocando. A Rainha dos Duendes é uma personagem muito complexa e não dá pra dizer que é uma heroína, mas também não dá pra dizer que é uma vilã, porque se precisar salvar as pessoas que ama ou os mutantes de um modo geral, com certeza vai. Tanto que um momento interessante com relação a salvamento aconteceu no segundo capítulo dos X-Men Sombrios, quando começou a ler livros de magia para feitiços de cura ao mesmo tempo que usava a telecinese para manipular o sangue no corpo do Destrutor. Isso porque ele foi ferido na garganta e ela não podia deixar seu amado sufocar ou mais sangue sair do corpo. Lembrando que na saga Inferno podemos ver mais momentos interessantes com a Madeline projetando energia para atacar uma equipe inteira, apontando para a lápide da Jam e explodindo com facilidade, criando correntes de energia e até levitando o pequeno Cable antes da Jam alcançar. Então tem uma lista de momentos que podemos comentar caso queiram mais conteúdo como esse. Se inscrevam e não esqueçam do like, porque é muito importante para o canal. Outra coisa é que tenho postado com frequência no TikTok, então me segue lá e vamos continuar interagindo pelas redes sociais. Até o próximo vídeo!